Meus amados irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam comigo e com vocês hoje e sempre. Olha, a nossa reflexão de hoje nós tiramos do Evangelho de Lucas, capítulo 23, o versículo é o de número 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes, dele lançaram sortes. Meus amados irmãos, minhas irmãs, nós estamos falando de perdão nas nossas últimas lives. Meus amados, e os versículos que nós trouxemos traz Cristo como referência para perdão. O apóstolo Paulo diz que nós devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus em Cristo Jesus nos perdoou. E aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está sendo crucificado. Jesus aqui já está na cruz, já havia passado por uma série de humilhações, ele já havia sido cuspido no rosto, ele já havia sido chicoteado, ele já havia carregado aquela cruz, né, por um longo caminho e já estava ali sendo crucificado, já estava na cruz. O versículo 33 diz: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Porém, o nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de ter passado por todas essas humilhações, ele fita os olhos para os céus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus amados irmãos, meus amigos, esta é a nossa referência para que nós possamos perdoar os nossos ofensores. Talvez as pessoas que nos ofendem não sabem o que estão fazendo. Talvez as pessoas que nos ofendem ainda elas não tiveram encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo e não sabem o que estão fazendo porque o coração delas está corrompido pelo pecado. Por isso, nós devemos colocar nas mãos de Deus, entregar a Deus as ofensas que nós sofremos e olhar para Cristo, olhar para o que Cristo passou, olhar para as humilhações do nosso Senhor Jesus Cristo e lembrar das palavras de Jesus: Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Assim nós devemos agir, perdoando as pessoas, pedindo a Deus que as perdoe. Mas nós também devemos orar por essas pessoas, para que Deus coloque na vida delas a sua graça, assim como Ele colocou na nossa vida, meus irmãos, porque nós também somos pecadores miseráveis. O que tem de bom na minha vida e na sua, que já foi alcançado por Jesus, é a graça de Deus. É a graça de Deus. Então, é por isso que nós devemos perdoar as pessoas que nos ofendem. Primeiro, porque nós já fomos perdoados em Cristo Jesus. Todos os nossos pecados já foram pagos por Cristo naquela cruz. Lembre-se que Paulo diz: perdoai uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. E em segundo lugar, nós devemos olhar para esta atitude de Jesus, que depois de sofrer tudo aquilo que ele sofreu, ele olhou para o Pai com toda a humildade. Pai, perdoa-lhe porque eles não sabem, ou eles não sabem o que faz. Então, perdoe os seus ofensores. Se você está achando difícil, complicado perdoar, peça a graça de Deus. E se você não consegue perdoar ainda, é porque você não recebeu o Espírito Santo. E o que é que você precisa fazer? Se arrepender dos seus pecados. Olha, não tem nenhum pecado diante de Deus que não possa ser perdoado.
Cristo já morreu por todos os pecados, apenas um pecado. Diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, diz o nosso Senhor Jesus Cristo que não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para isso não tem perdão. Mas todos os outros pecados podem ser perdoados, porque Jesus já morreu por eles. Então, reflita, olhe para dentro de você. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, peça perdão a Deus em nome de Jesus pelos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados, abandone o pecado e vá ter uma caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo, de intimidade com Ele. E você vai receber o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que já capacitou a mim, capacitou a muitos irmãos para perdoar os nossos ofensores, Ele também vai lhe capacitar. Então a saída é Cristo. E nós, quando ofendidos, não olhemos só para nós. Não levemos em conta o nosso orgulho, mas olhemos para Jesus, que perdoou os seus ofensores. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam comigo e com vocês, hoje e sempre. Deus abençoe a todos.